aqui eu tenho um 62256, que é parecido com o nosso amigo, que eu coloquei 4 endereços aqui, para a gente trabalhar só com os 4 endereços mais baixos aqui, de 0 a 15. Tá? O controle está aqui, ó, nesses 3 bits aqui de controle, e eu tenho um controle aqui da escrita. Né? Então, o que eu vou escrever, ele está basicamente colocado aqui nessa informação aqui. Tá? E é isso. Então, esse cara aqui é um. Beleza, né? Então aqui eu vou, né, escrevendo aqui o que a gente quer colocar em cada um deles, aí, cada endereço aí. Tá? Então essa aqui é a ideia. Então o que eu preciso fazer? Antes, para mim, eu preciso primeiro gravar essa informação. Tá? Então como é que a gente grava aí? O meu output enable, ela tem que ir para 1. Então o output enable está em 1, beleza. Tenho que colocar o endereço, então está aqui, ó, o meu endereço é o endereço 0. O chip enable vai a 0, então aqui, ó, chip enable vai a 0. E o WE, né, ele também vai a 0. Então WE a 0. Então tá aqui, estou gravando. O que eu estou gravando no endereço 0? Estou gravando no 0. Vou fazer o seguinte, vamos gravar assim, ó. Então, no endereço 111, né, que é o F, eu vou colocar o valor 0. Beleza, esse dado está gravado. Esse controle aqui ele desabilita, né? Mas eu posso, né, como ele está gravado, o 0. Então vou tirar aqui, né, para que haja meu tempo foi gravado. Vou tirar o WE aqui. Né? Então eu tirei o WE. Teoricamente, então eu gravei o 0 aqui. Então, no endereço 14, mudei o endereço 14, eu vou gravar o quê? Eu vou gravar 1. Vou gravar 1, vou ter que só o B e o C ligados. Ó. Vou gravar 1. Então, para que eu grave aqui, né, o WE só precisa ir a 0. Tipo E, WE, ó, foi a 0. Teoricamente, eu gravei esse cara aqui. Tá? Beleza. Então, o WE foi a 0, voltou. Agora vamos gravar mais um endereço aqui, 101. 101 eu vou colocar o valor 2. Né? Então eu tenho que ligar o A, o B, o C. Eu desligo, aí o D vai ligado, está no 2, o E está ligado, está no 2 e o G está ligado. Então, tá? E a gente dá um WE. Vai a 0, volta, beleza. Né? Então, teoricamente, está aqui, né, eu fiz a gravação aí de 3 endereços aí, tá? Vou desabilitar esse cara. Quando eu desabilito esse cara, o que ocorre aqui? Meu amigo aqui vai, né, ele fica em tri-state, vai o endereço que está lá. Né? Então, vamos colocar o endereço agora, vamos fazer uma leitura. O que a gente faz a leitura? Coloca um endereço, o output enable tem que estar em 0 e o WE, né, o OE tem que estar em 0 também. Tá? Então, o chip enable, né, tem que estar em 0 e o OE tem que estar em 0. Ó. Então, nesse endereço 1, eu tinha gravado o quê? Eu tinha gravado o valor 0. Tá aqui, ó. Gravado o valor 0. Em 110 eu gravei o quê? Lembra? 1110. Eu gravei qual valor? Número 2. Eu gravei o 1, ó. A 2 foi depois, tá certo. Eu gravei o 2 aqui, ó. 1101. Esse eu gravei o 2. Sacaram aqui então como é que funciona o negócio? Então é sempre assim. Vamos supor, vamos pegar aqui, por exemplo, né? Vou voltar aqui e fazer uma gravação aqui
de novo, né? Então, output enable vai a 1, output enable vai a 1, né? Então, o chip enable vai a 0, o chip enable já está em 0, e o aqui, ué, o que eu fiz aqui? Deve ter dado o chip enable vai a 0 e o WE vai a 0. Vem cá, ó. Opa. E o WE vai a 0. Ah, então eu vou escrever aqui. E ele vai colocar o endereço. Vou tirar o WE aqui e vou colocar o endereço. Ó. Colocar o endereço 0000. Nesse endereço 0000, ó, eu vou colocar o valor F. Né? Então eu vou colocar o valor F. Então, para colocar o valor F, a gente habilita esse cara aqui. Ó. Ele estava com 2. Então, para a gente ter o F, eu vou desligar todo mundo. Ó, todo mundo desligado. Então, para ter o F, eu vou ter que ligar o A. O B não liga, o C não liga, D não liga, o E tenho que ligar e o F eu tenho que ligar e o G eu também tenho que ligar. Tá aí o F aí. E eu vou gravar. Para mim gravar então é só agora, né? Então o chip enable já está em 0, o output enable já está em 1, o endereço que eu quero já está lá, que é o F, e eu vou dar um pulso aqui no W. Pulsei o W, pronto, está gravado. Né? Vou colocar o valor 1 aqui. Que valor que vocês querem que coloque no 1 aí? O que vocês querem que coloque no 1 aí? O A. Vamos colocar o A então. O A é todo mundo ligado. Né, ó, todo mundo ligado. Menos o D. Então vamos lá, desliga o D. Tá o A gravado aí. Então é só vir aqui no WE, pulso o WE e volta. Aí eu vou desligar esses caras daqui. Eu vou desligar eles. Bom, vou desligar eles. Como é que eu faço? É só dar um pulso aqui, ó. Aí o meu sistema desligou. Vou fazer a leitura. Como é que eu faço a leitura? Então volta lá em cima, só para a gente ver como é que é a leitura. Coloco o endereço. Então eu vou ler o F primeiro, né? Está no 0. O 0 tá, gravei o F. Chip enable, chip enable, chip enable. Então é 0. Vou lá no chip enable, dou um 0 no chip enable. E output enable, também um 0 no output enable. Output enable. O W tem que estar em 1. Isso. O E não gravou. Vamos lá. Endereço válido. Ok. Chip enable em 0. Output enable em 0. O que aconteceu aqui? Será que ele não gravou? Vamos voltar a gravar esse cara então. Ué. O próximo endereço. Ah, o endereço 1 ele gravou. Ó. Tá, o endereço 1, ó, a gente tinha gravado o A. Nesse endereço 0 aqui que não gravou o F, né? Eu devo ter feito uma caca, né? Então, vocês perceberam o que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz aqui que não deu certo aqui. Então, vamos gravar de novo. Então, lá no endereço 0, né? Lá no endereço 0, como é que a gente tem que fazer então? Vamos lá. Volta aqui então. Põe o output enable em 1. Então, output enable está colocado em 1. Coloca o endereço, meu endereço aqui é o endereço 0. Ixi, o pessoal está falando aqui, eu não estou vendo. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Eu acho que não pulsou também, viu, Deus? Realmente. Né? Então, coloquei o endereço. Chip enable vai a 0. Então, chip enable vai a 0. E o WE aqui, né, ele vai a 0. Então, mas antes aqui eu vou escrever lá o que eu quero, que é o F. Né? Então, vou colocar todo mundo em 0. Para mim colocar o F, eu ligo o A, B não, C não, D também não, E, F e G. Tá aqui. Então vamos pulsar o WE, que foi acho que o que faltou aqui, pulsar o WE. Lá no WE, vai a 0, voltou, teoricamente gravou o F. Tá aqui, ok. Continuamos. Vou colocar no endereço 1 só para a gente fazer suspense. Vai? Eu coloquei no endereço 1. Coloco o endereço válido, chip enable em 0, output enable em 0. Então, chip enable em 0, output enable em 0. Ó, tá lá o A que a gente já tinha gravado.
E agora sim o F é devidamente gravado. Bom, se eu pegar, por exemplo, 1, 0, não, 1, 0, 1, 0, você vê que não tem gravado nada. Né? Não tem gravado nada, ele está com o endereço 0. Ó, se eu for lá no 1, tá lá aquele 0 que eu gravei ainda. Tá bom? Então, o que eu não gravei, ele está em 0 aqui inicialmente, não aparece nada. Ó. Por exemplo, 0, 0, né? Não tem nada aqui, aí não aparece nada lá, está todo mundo zerado. Bom, está todo mundo zerado. Aí eu, no endereço que eu gravei, por exemplo, 0000, ele já aparece lá alguma coisinha lá que foi a gente que gravou, tá bom? Então, se eu pegar, por exemplo, endereço 1010 que eu não tinha, né, não tinha gravado nada. O que ele tem lá? Ele tem um 0, ó. Ele tem um 0. Tá? Aí, se eu quiser gravar nesse endereço, você vai lá, ó, né, faz a output enable para 1, aí você vai pegar o output enable, manda ele a 1, põe o endereço, né, então já estava no endereço 1010, chip enable vai a 0, chip enable já está em 0, coloca o valor aí que você quer, né, então ele tem que estar o dado aí que você vai escrever. Então, já gravei 0, já gravei 1, já gravei 2. Vamos gravar o D de dado. Vai, D de dado. Vou colocar esse cara aqui. Vou apagar todo mundo primeiro, né? Então, D de dado. Não liga o A, liga B, C, D, E, o F não e o G. Está lá o D de dado minúsculo. Tá lá. Precisamos pulsar, né? Então, só para a gente voltar lá, ó. Pulso WE. Então, vamos pulsar o WE. Então, o WE foi a 0, voltou. Foi a 0, voltou. Agora eu pulsei, hein? Então, tá aí o nosso valor. Então, tirei ele de lá, ó. Ficou gravado, tá? Então, vou até colocar um valor diferente aqui. Vamos ver como é que eu faço a leitura. Volta lá para a leitura. Tem que ter o endereço válido, chip enable, tem que estar habilitado, chip enable está em 0, output enable tem que estar em 0, aí o endereço 0000 está o valor F, em 1010, gravei o meu D, está lá o D que a gente... Beleza, pessoal? Entenderam? Tudo bem? Quer que repete de novo? Professor, você vai colocar esse datasheet lá no seu site? Posso colocar. Eu ainda, da aula de hoje não coloquei nada, então eu posso colocar esse datasheet lá sim, tá? Sem Ok. problemas. Você brinca com esse cara aqui. Né? Então esse aqui, apesar de ser o 62256, ele funciona igual esse 256 aqui, tá? O 28C256, mesma coisa, tá? E eu gosto de trabalhar aqui nas ondas, né? Então com as ondas eu acho que é mais fácil da gente entender o que está acontecendo aqui, tá? Isso aqui. Bom, então ele tem aí, né, outras. Olha, tem aqui, ó, onda propagar chip, né? Como é que a gente faz para propagar todo o chip de uma vez, enfim, ele tem algumas outras coisas que a gente pode trabalhar aí com ele, tá bom? Então, proteção de software e tal, então, como é que a gente protege ele, enfim, né? O que eu precisava fazer com você é aquele gravar um dado e escrever esse dado, né? Para a gente aqui tá, fiquei feliz aqui já. Tá? Não vou salvar nada, esse aqui tá ok. Voltamos à apresentação. Então tá aqui nossa apresentação. Né? Então nós gravamos esse cara aqui. Beleza. Então, basicamente um sistema de memória, ele tem isso aqui, né? Então, eu vou falar qual que é ele vai ter um barramento de endereço, né?
chamado Address Bus. Então, ao invés de eu colocar aqui 10 fiozinhos, né, 1, 2, 3, 4, o que a gente faz? Põe uma seta um pouco mais grossa, né, e dá um nome para cada um deles, de A0 até A9. Tá bom? Então, eu vou ter um barramento de endereço, então toda a memória tem que ser endereçada, para saber aonde está o dado, onde que eu vou gravar o dado, né? Ele vai ter um data bus, né? Um data bus, ou seja, um barramento de dados, e é a mesma coisa, faz uma seta mais grossa, dá aqui, né, qual é o nome deles. Essa seta aqui está saindo, né? Então, ela está indicando aqui que é uma memória só de escrita. Mas se ela for uma memória RAM, normalmente a gente coloca uma seta aqui também entrando, né? Indicando que o dado ele pode entrar ou pode sair. Tá bom? E aqui a gente indica qual que é, né, a capacidade dela, né, em endereço por e a palavra dela. Tá bom? Então, o mais genérico que tem. E aí a gente vai ter um barramento de controle também, onde a gente vai identificar aqui o barramento. Normalmente o barramento de controle é mais, né, depende de cada memória. Tá bom? Depende de cada memória aí. Beleza. Então, é o endereço, é um N maiúsculo, é a quantidade de localidade, ou seja, a quantidade de endereço que eu tenho na memória. Né? Então, e N é o quê? É a quantidade de linhas de endereço. Então, a gente já viu isso na memória. Então, a minha quantidade de endereço, o N, é 2 elevado à quantidade de linhas. Aquela história que a gente falou, poxa, é 2 elevado a 13. Poxa, 2 elevado a 13 é o quê? 2 ao cubo vezes 2 a décima. Né? Vezes 2 a décima. Ou seja, esse cara aqui, né? Então 2 a décima é o quê? É um K. 2 ao cubo é 8. Então, ele tem 8K de memórias. Tá. E se eu tiver um cara que tem 32 linhas de endereço, né? Então, o N dele é igual a 32. Aí a minha pergunta é, quanto que vale o N? Então, ele está com 32 linhas aí. Quanto que vale o N? Então, meu N minúsculo é 32. Quanto que vale o N? Quantos endereços tem esse cara aí? E aí, turma? Chegaram a quanto? Põe aí no chat para nós. Você tem que me ver aí se o som da gente melhorou, hein, pessoal? Comprei um mic. De mic novo. Professor, na sua gravação é engraçado. Na aula, o seu áudio sai perfeitamente. Aí, daí quando você sobe no seu canal, tem uma diferença, né? Tem uma dificuldade em conseguir ouvir. Verdade. Não sei por que ele ficava mais baixo. Bom, comprei um mic aqui. Vamos ver se ele vai melhorar. Ah, mas tranquilo, professor. Só o fato de você disponibilizar suas aulas já nos ajuda pra caramba. Mas aí se tiver com som melhor, melhor ainda, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar isso. E aí? Quanto deu o nosso N? Quantos endereços eu tenho aí se eu tiver 32 linhas? Encontraram aí, pessoal? Pô, de cabeça, pessoal. Vai! Quem encontrou 4 GB aí? Alguém encontrou 4 GB? Agora vai ter um monte de gente falando, encontrei, achei, é 4 GB.
Não encontrou 4 GB, Flávio? Vamos lá então. Ó, então o que eu tenho do N? 2 elevado a 32, beleza? Ou seja, é 2 elevado a segunda vezes 2 elevado a 30. Ok. Então, 2 elevado a 30 é giga, tudo bem? Lembram aí? 2 elevado a décima é K. 2 elevado a 20 é mega. 2 elevado a 30, então, é giga. Tá? Então, 2 elevado a 30 é o giga. Essa é 1042, né, professor? Oi? 1042, né? 2 elevado a 30 é 1 bilhão e tralalá, né? Mais de 1 bilhão. Aí 2 elevado a segunda é 4, né? Então temos aí 4 GB aí. Beleza? Dúvidas, turma? Lembraram aí? O que é que volta lá no primeiro? Ah, onde que está esse giga aí e tal? Tranquilo, professor. Ok, então. Beleza. Então, é sempre nesse esqueminha aqui, tá, pessoal? Então vai lá, procura, né, acha lá o 2 a décima, 2 a 20, 2 a 30, 2 a 40, 2 a 50 e deixa o outro de lado. Né? Então esse 2 a 30, 2 a 50, 2 a 30, 2 a 20, ele vai gerar, né, um múltiplo aqui. Né? E o restante lá você vai fazer a continha para poder encontrar, né, a quantidade aí. Tá? Então, a capacidade de memória. Capacidade de memória é a quantidade total de bits que eu posso ter armazenado. Então, se eu tenho lá uma memória de 1K por 4, eu posso armazenar quantos bits? 4096, né? Então, justamente a multiplicação aqui, 1K vezes 4. Né? Então, a capacidade total da memória é a capacidade total em bits dela. Então, essa capacidade de memória que normalmente aparece lá no final dos chips, né? Então você viu lá aquele chip, não sei o que lá, 256 kbits. O 28C64, 64 kbits, tá? Então aquele final da memória, normalmente, tá? É a capacidade dela em bits. Tá? Então, como é que a gente especifica? Normalmente a gente dá uma especificada tipo, olha, qual a capacidade total dela em bits, 512 kbits, e aqui como é que ela está, né, o arranjo dela. Né? Então, ele tem um arranjo de 64K endereços, em cada endereço 8 bits. E é uma memória RAM, uma memória ROM, enfim. O que é essa memória? Tá bom? Então, 512K, capacidade da memória em bits. 64K, quantidade de endereços disponíveis. Né? Então, é 64 vezes 1024. Eu tenho lá, então, 65.536 endereços. E por 8, né, é o número de bits, né, que ela comporta por endereço, mais vulgo chamado de palavra. Né? Vulgarmente chamado de palavra. E o RAM é tipo de memória. Né? Então, a memória RAM. Não é uma memória SAP, é RAM. Tá? Não temos memória SAP. Então, com 6 memórias de 4K nível e envolvendo todas as memórias, quais são os arranjos possíveis? Olha só que pergunta que a gente tem aí, né? Capciosa. Com 6 memórias de 4K nível e envolvendo todas as memórias, quais são os arranjos possíveis? Então vamos lá. 4K nível. O que é 4K nível? Como é que é o arranjo dela? 4K por 4K por 4. Né? Então 4K nível ela é 4K por 4. Ou seja, em cada uma das
4K endereços, eu tenho 4 bits. Bom, então 4K por 4. Agora, 6. Pergunto para vocês, quais são, né, os números inteiros que eu posso multiplicar que vai dar 6? Quais são as multiplicações de números inteiros que multiplicando aqui vai dar 6? Vamos lá, uma multiplicação aí que eu multiplico. 2 elevado a 3. Oi? 2 elevado a 3. Não. Multiplicação de números inteiros. Eu tenho o número A multiplicado pelo número B, sendo que A e B são inteiros, né? Então, A vezes B. Então, A e B inteiro e a multiplicação. Aí, ó. Então, o Edevaldo colocou aí, ó. 2 por 3, né? 2 vezes 3. 6 vezes 1. 6 vezes 1. Tem mais alguma? 3 vezes 2. 3 vezes 2. E, obviamente, 1 vezes 6, né? 1 vezes 6. Tá? Então, tem mais alguma que vocês conhecem aí? Não, né? Então, se eu tiver 6 memórias, esses vão ser os arranjos que eu vou colocar. Então, ó, tem aqui, ó, 2 vezes 3, né? Então, o que eu faço aqui? O primeiro 4 aqui eu multiplico por 2. 2 vezes 4, 8. Então, eu vou ter uma 8K. 3 vezes o segundo 4 lá. 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho 8K por 12. Então, se eu colocar duas memórias por 3 aqui, eu vou ter 8K por 12. 6 por 1. Então, o primeiro 4 aqui eu multiplico por 6. 6 vezes 4, 24. Então, eu vou ter 24K. 1 vezes 4, 4. 24K por 4. Então, essa aqui é a que te dá o maior endereçamento, né? A quantidade maior de endereços, tá bom? 3 por 2 dá o quê? 12K por 8. Ó, o nosso amigo já fez aqui. Então, eu tenho 12K por 8. Né? Então, eu peguei o 3. 3 vezes 4, 12. Depois o 2. 2 vezes 4, 8. E 1 por 6, né? 1 vezes 4, vou ter 4K. E 6 vezes 4, 24. Então, o que quer dizer isso aqui? Ó? Que eu peguei as 6 memórias aqui na última, as 6 memórias, e aumentei essas 6 memórias, eu aumentei a palavra dela. Né? Então, isso que está aumentado aqui do lado direito é a palavra. Então, eu coloquei as 6 memórias para aumentar a palavra. Então, a palavra foi de 4 para 6, para 24. Perdão. Aumentou em 6 vezes. Tá bom? No primeiro caso, a palavra foi de 4 para 12, ou seja, aumentou em 3 vezes. Tá? E assim por diante. Beleza, ó, vamos brincar agora. Faz o seguinte, eu tirei isso aqui, ó, não tenho mais 6 memórias. Eu desembolsei mais uma grana, agora eu tenho 8 memórias. Quais são os arranjos possíveis aí? Tá? Pensa aí. 3 minutinhos, vai, 3 minutinhos vocês conseguem fazer. Né? Então agora eu estou com 8 memórias. Quais são os arranjos possíveis aí? Três minutinhos. Beleza, então terminamos aí nossos 15 minutos. E tempo acabado. Bom, então a mesma coisa, né? Quais são os dois números que multiplicados aí vão dar 8? Aí a gente tem os mais básicos, né? 1 vezes 8 e 8 vezes 1, né? Depois a gente tem lá, sei lá,
2 vezes 4 e 4 vezes 2. Aí se a gente colocar 3, não dá. Aí o 4 a gente já viu. Fechou aí? Só esse só? Tem mais algum aí? Tem que ser o número inteiro. Eu só esqueci um. Você acabou não invertendo, né? Não, eu esqueci de fazer um por outro. Só fiz de 2 e 4. Ah, então o mais básico é aqui 1 por 8 e 8 por 1. Porque esse sempre você vai ter a capacidade máxima de expansão. Ou do endereço, ou a capacidade máxima de expansão da palavra. Né? Então esse primeiro aqui, o aumento é da palavra. Né? Então eu tenho aqui, ó, 1 vezes 4K, 4K. Então você vê que não houve aumento de endereço. O endereço continuou sendo 4K. Mais 8 vezes 4, eu tenho aí 32. Ó. Minha palavra passou de 4 para 32. Então, é a maior palavra possível com 8 memórias. Tá? Agora, 8 por 1. Então, ficou 8 vezes 4, 32K. Então, aqui eu tenho a maior expansão de endereços. Então, com 8 memórias de 4K nível, a maior endereçamento, a maior quantidade de endereço que eu posso ter é 32K, né? 32K por 4, né? Então a palavra não aumenta. E aqui eu tenho expansões mistas, né? 2 vezes 4, 8, então eu posso fazer 8K por 4 vezes 4, 16, 8K por 16, ou ao contrário aqui, que dá 16K, né? Por 8. Tá? Então, essas expansões aqui são expansões que a gente diz expansões mistas. Aqui eu tenho uma expansão só de palavra, você vê que a palavra foi quem aumentou, e aqui eu tenho uma expansão de endereço, porque aqui foi o endereço que aumentou. Então, aqui a gente tem expansão de endereço, né? Expansão de endereço. Aqui eu tenho uma expansão de palavra, né, de palavra. E aqui eu tenho uma expansão que a gente diz mista. Né? A gente tem uma expansão que diz mista. Se a gente pegar um computador, então vamos supor lá o seu computador, o seu notebook. Aí você foi lá na Santa Efigênia e comprou aqueles módulos, né? DD-RAM, aqueles negócios lá para colocar no seu computador e aumentar, né? Fazer expansão de memória. Né? O que você está expandindo? Você está expandindo endereço. Tá? Então você está aumentando a capacidade de memória. Então sua memória vai de, sei lá, 1K para 2K, para 4K, para 3K, enfim, você está aumentando o quê? Você está fazendo uma expansão de endereço. Quando você está colocando módulos de memória, você está fazendo uma expansão de endereço. Já o módulo, no módulo, o arranjo dele normalmente é de expansão de palavras. Né? Porque você tem cada chipzinho daquele, às vezes tem, por exemplo, 1 bit. E você tem que formar 8 bits, ou 16 bits, ou 32, conforme o computador. Então, normalmente, cada módulo ali faz uma expansão de palavras. Tá? Lá no cada chip, entendeu? Sim, professor. Beleza. Então, tá aí o quiz para vocês, né? O quiz, a pergunta. Então, uma memória de 256 GB tem quantas linhas de endereço e quantas linhas de dados, respectivamente? Então, uma memória de 256 GB tem quantas linhas de endereço e de dados, respectivamente? Então, primeiro o número de endereço, depois o de dados. Tempo! 2 minutos, vai? 2 minutos. 256 GB tem quantas linhas de endereço e de dados, respectivamente?
Vamos lá então, turma. Vocês já tiveram o vosso tempo aí, ó. Né? Então, olha só. Vamos primeiro eliminar aquelas que a gente tem certeza que não é. Né? Então, 256 GigaWord. Né? GigaWord. Beleza. Aí a pergunta que eu faço para vocês. Uma Word tem quantos bits? Uma Word tem quantos bits? 16, né? 16. E um byte? Quantos bits tem um byte? 8, né? 8. Então, ó, como a gente está falando de 16 GigaWord, não é a primeira e não é a última. Por quê? Porque eles indicam palavras de byte. Então, se fosse 256 gigabytes, né? Eu poderia até pensar na primeira ou na última, mas essas aí são as primeiras que eu vou retirar. Ok? Dúvidas até aqui? Então, nas duas que eu retirei, tudo bem? Tentei. Tentei se escreveu errado ou tentei? É isso, Bruno? Beleza. Então, ó, vamos lá. Agora, beleza, tá ótimo. Isso é bom. Entendeu? Tá ótimo. É, quase, né? Então nós eliminamos a primeira. Agora ficou as duas aqui. Aí a minha pergunta. O giga é 2 elevado a quanto? Giga é 2 elevado a 30, né? Alguém tem dúvida disso? 2 elevado a 30 é giga, né? Então, consequentemente, não é esse. Porque se fossem só 30, seria giga. Mas sobrou coisa aqui, ó. Eu nem preciso falar. Então, ó, se você pensar aqui, ó, sobrou quanto? De 30 para 8, que é a outra resposta, né? 2 a oitava deve ser 256. E se não for 256, está errado, mas é 256 e essa é a questão certa. Quem colocou a alternativa 3 acertou a questão. Ok? Beleza, turma? Entenderam? Dúvidas? Brincadeiras à parte aí, mas, né? Elimina. Quando a gente tem múltipla escolha, a gente vai eliminando. Elimina primeiro que a gente tem certeza que tá ruim. Né? Normalmente, múltipla escolha tem duas ali que é péssima, né? São péssimas escolhas. Aí você elimina essas duas aí, 3. Aí você vai nas outras duas. E agora? O que eu faço com as outras duas? Tem que pensar um pouquinho mais, né? Beleza? Dúvidas? Tudo bem? O pessoal aí que respondeu quase certo. Ok? Ok.